Muito boa tarde de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, né, todos vocês que estão aqui nesse canal simples, né, como eu disse a vocês, a gente tem uma iluminação aqui mais ou menos, ela às vezes oscila, mas o importante é a mensagem que a gente pretende passar para todos vocês aí, né? A gente está aqui falando da palavra de Deus com o único objetivo que vocês conheçam um pouco disso, um pouco dessa palavra maravilhosa que Deus tem para o homem, né, que é criado por Deus, né? E a gente está aqui falando do 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, né, sobre a igreja. Eu quero dizer para vocês assim, não sei se vocês já pararam para pensar, mas olha o presente que a vida é, não é? Lógico, o que a natureza dá para a gente. Chuva, sol, o ar, né? A vida não pode ser obra do acaso. Eu realmente creio que tudo isso é criação de Deus. Eu também creio que Deus espera, no mínimo, a gratidão do homem por tudo que ele é. E eu também creio que Deus espera que a gente realmente viva o amor dele nas nossas relações, onde a gente estiver, que a gente leve essa mensagem de paz, de harmonia, de perdão, reconciliação. É isso que a Bíblia traz como mensagem. As pessoas às vezes interpretam a Bíblia como querem, aí não cabe a gente julgar aqui, mas eu honestamente vejo a mensagem bíblica como uma mensagem de amor, principalmente o Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo. É uma mensagem riquíssima, né? Para toda a humanidade. E o nosso desejo é continuar falando dessa mensagem, levando essa mensagem adiante a todos aqueles que Deus permitir que possam fazer parte aqui desse canal, que possam continuar levando adiante essa mensagem. E é por isso que eu quero encorajá-los sempre, quem não é inscrito a se inscrever, e quem já é inscrito a ajudar a divulgar mesmo. Realmente o desejo do meu coração é que Deus alcance todos que estão ouvindo aqui, que essa palavra tão simples possa alcançar o coração de vocês e esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter com relação à espiritualidade, tá bom? O título agora da lição 38 é o Ministério das Ofertas, né? A visão. Lembra que eu falei Ministério da Palavra, Ministério das Ofertas, depois a gente vai falar do Ministério dos Serviços, provavelmente, né? Eu vou só reproduzir para vocês aqui, né? O homem foi criado por Deus com várias necessidades, porém, Deus também providenciou um modo de suprir todas elas. Por isso, Adão foi colocado num jardim chamado Éden, que significa prazer. Deus queria dizer com isso que ele mesmo providenciaria tudo o que fosse necessário para a subsistência humana. E ele até mesmo seria tudo o que o homem necessitava. Com a queda, depois que o homem pecou, o homem foi expulso do jardim, separado de Deus e forçado a obter o sustento do próprio rosto, com o suor do próprio rosto. Isso deu início ao labor humano, à remuneração e à luta pela sobrevivência. Com isso, as riquezas materiais se tornaram algo crítico na vida humana natural. Em sua natureza caída, o homem se envolveu nas trevas e com isso reconhece como fonte de subsistência apenas as riquezas materiais e não Deus. Além disso, ele passou a confiar nas riquezas materiais e não mais em Deus. E até mesmo tomou essas riquezas como o seu Deus, o que a Bíblia chama de mamon, o amor às riquezas, né? O inimigo de Deus, Satanás, tem explorado a condição caída do ser humano para enganá-lo e levá-lo a adorar ídolos, como o Deus da riqueza, para obter riqueza e lucro. O diabo está por trás dos ídolos e suplanta a adoração dos homens e o serviço que são devidos a Deus. Por essa razão, o Senhor Jesus disse que não podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículo 24. Nessa passagem, servir em grego é servir como escravo. Isso nos mostra que Satanás usa as riquezas materiais para seduzir as pessoas a adorá-lo, por um lado, e por outro as escraviza com as riquezas materiais, como instigadores da avareza. Por isso também, Paulo diz que a avareza é idolatria. Colossenses 3, versículo 5. Nós, porém, que cremos em Cristo, obtivemos a misericórdia de Deus e a salvação do Senhor, e fomos libertos da autoridade de Satanás,
e conduzidos a Deus. Atos 26, 18. Depois de salvos dessa maneira, deparamos-nos com uma questão do viver prático. O que fazer com as riquezas materiais que o Senhor antes usava para nos iludir? Aliás, o Senhor, com as riquezas materiais que Satanás antes usava para nos iludir. Assim como ainda ilude o mundo todo. O que a gente faz com isso, né? Que intenção e atitude devemos ter com relação aos bens materiais? Como especificamente devemos tratar essas coisas? Acaso devemos mesmo fazer o mesmo que fazíamos na vã maneira de viver anterior à salvação? Ou devemos ter uma mudança em relação a isso segundo a salvação, que nos libertou da autoridade de Satanás para Deus? Há instruções claras acerca dessa questão nas Escrituras e precisamos conhecê-las. Então agora a gente vai ler alguns versículos falando de oferta, né, de riquezas materiais, tá bom? Não vamos conseguir ler tudo, mas vamos ler alguns versículos. Então, vamos ler 1 Timóteo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, 17. Aqui diz o seguinte: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Agora vamos ler Filipenses 1, versículo 5. Filipenses 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu vou ler do 3 ao 5, né? Sobre a igreja em Filipos, né? Ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os filipenses, eles ofertavam com alegria, né, ao apóstolo, né? Não para Paulo, porque Paulo não tinha nem onde morar. Ele durante a vida dele ministerial, ele morou de aluguel, né? Ele fabricou tendas. Mas essas ofertas é para a continuidade da obra do Senhor, né? Para ganhar mais pessoas, né? Cuidar das pessoas também, certo? Agora 2 Coríntios 8, versículo 4. Tudo sobre oferta, tá certo? 8, 4. Ó. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu vou ler os versículos anteriores para dizer, tá bom? Ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Aqui está um outro ponto. Para ofertar, a oferta tem que ser voluntária. Você não pode ser obrigado a ofertar. Acho que a gente vai ler isso agora. 2 Coríntios 9, 9. Ó. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os vossos frutos, os frutos da vossa justiça. Muito rico isso, né? Ó Senhor Jesus. Ó, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem oferta ou a quem dá com alegria. São princípios bíblicos, tá certo? Para fechar, vamos ler Hebreus 13, versículo 16, tá bem? Hebreus 13, versículo 16. E a gente fecha aqui. Ok? Ó, 13, 16. Aqui diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz.
Na verdade, tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus, né? Essa questão das ofertas é para a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Pregar o evangelho, dar assistência às pessoas que precisam, né? Quer dizer, vamos supor que eu congrego com mais 40 irmãos e de repente Deus me abençoa, né? Ou mesmo que Deus não me dê muito dinheiro, mas de tudo aquilo que eu ganho de Deus, eu dou parte disso para a igreja, não é dinheiro para um pastor, para um líder espiritual, né? Se existe um líder espiritual que sirva a igreja, a palavra de Deus ensina que ele deve ter onde morar, pelo menos, né? O que vestir, o que comer. Era assim que, de certa maneira, Paulo era cuidado, mas não pegar dinheiro para o líder, não tem sentido. Esse dinheiro que a obra tem, ou é para pagar o aluguel de um espaço, ou ali para cuidar de alguém, para ter material às vezes para evangelizar, para expandir a obra de Deus, né? Para continuar levando adiante essa mensagem, né? Eu quero dar um testemunho, por exemplo, da igreja que eu congrego. Tem irmãos que têm uma condição financeira muito boa. Esses irmãos ajudam missionários, às vezes, que se consagram ao Senhor, que largam tudo para servir o Senhor. Eles cuidam desses irmãos que largaram tudo, dando comida, roupa, às vezes pagando a viagem quando eles vão para outros países, sustentando, às vezes, um espaço, um centro missionário, né, comida que precisa ali, uma obra para ter um quarto para as pessoas dormirem. É nesse sentido que as ofertas são geradas na igreja. Não é para enriquecer ninguém, né? E aí eu realmente peço muito a Deus que Deus ilumine os filhos de Deus que não levam adiante essa clareza sobre ofertas, né? Imagina o seguinte, tudo que você ganha, de certa forma, você não gasta no mundo, né? Comprando às vezes coisas que não precisam. Se você usa aquilo que Deus te deu para ofertar ali na igreja, para servir algum irmão que tem necessidade, para continuar falando de Jesus, né? De repente, comprar um carro para os irmãos poderem sair para falar do Senhor em alguma cidade, ou pôr gasolina se tem um carro, ou comprar livros espirituais para ajudar a continuar disseminando essa mensagem. É para esse tipo de coisa, né? Suprir os irmãos que às vezes perdem o emprego, têm alguma carência, ajudar as pessoas. É para isso que a igreja existe, certo? É para viver efetivamente o amor de Deus de maneira prática. Tem uma passagem na Bíblia que diz que sobre o verdadeiro amor em 1 João, né? Fala, quem de vós que possuindo recursos deste mundo e vir alguém perecer ou seu irmão perecer e não ajudá-lo, pode dizer que ama a Deus. Aí lá vai dizer que a gente não pode amar de língua e de palavra, mas a gente tem que amar de fato e de verdade. Eu estou dando esse exemplo, mas você pode e deve ser usado por Deus para consolar as pessoas, para orar com as pessoas, para levar a palavra, para cuidar das pessoas, em todos os aspectos, tá certo? É aquela questão da comunidade cristã primitiva, né? Eu quero ler de novo para vocês, eu sempre gosto de ler, porque isso aqui para mim é um modelo de sociedade que o mundo não vive, mas que a igreja primitiva viveu e é o que a igreja deve viver hoje. Perseveravam Atos 2, de 42 até 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é a igreja. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam ou que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso é a igreja, né? Você reúne um grupo de pessoas que vão disseminar esse bem, esse amor, essa paz. Isso precisa ser prático. Não é só usar a Bíblia como referência para ficar falando, mas viver isso. É para isso que Deus nos criou, tá certo? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da lição.